Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da UPF. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A mudança de fase de uma substância é um fenômeno natural que ocorre, por exemplo, quando a água líquida se vaporiza ao ferver. Sobre esse conteúdo, um professor de física propôs a seguinte questão a seus alunos: medir a temperatura da água fervente, da água em ebulição, em dois recipientes idênticos de metal, ambos com o mesmo volume de água e a mesma temperatura inicial, que se encontram sobre fogões de cozinha que fornecem a mesma quantidade de calor por unidade de tempo, ou seja, a mesma potência. Até aqui é tudo igual nas duas situações. Só que um dos recipientes estará no nível do mar, enquanto o outro vai ser colocado no alto do Pico da Neblina, uma altitude de quase 3.000 metros. Pergunta da questão: como resultado do exercício proposto, tem-se que a temperatura da água fervente, e as alternativas trazem comparativos entre a temperatura da água fervente a nível do mar e a temperatura da água fervendo no Pico da Neblina. Vem, como é que a gente resolve esse exercício? Uma figurinha bem simples, que com certeza você já viu em algum momento. A gente vai colocar aqui nessa figura nível do mar, altitude 0, e o Pico da Neblina lá no alto, 3.000 metros de altitude. Por que mudar o lugar, mudar a altitude, pode influenciar a temperatura com que a água ferve? Bora lá? Se a gente pensa que é nível do mar, olha o tanto de ar que tem em cima dessa localização. A nível do mar, a gente está falando de uma baita pressão sobre aquela região, uma pressão de 1 atm. Quando a gente sobe a montanha, a coluna de ar sobre aqui o lugar vai diminuir. Então eu estou falando de uma pressão menor. E se eu tenho uma pressão menor sobre a água, é mais fácil das moléculas saírem do estado líquido e passarem para o estado gasoso. Com um nível de agitação menor, com uma temperatura menor, elas conseguem escapar. Então a ideia aqui é a gente seguir esse raciocínio, ó. Vem cá. Quanto maior a altitude, o que vai acontecer? Quanto maior a altitude, menor é a pressão. E com uma pressão menor, a transformação do estado líquido para o estado gasoso, a nossa ebulição, vai acontecer com uma temperatura menor. A gente tem uma redução da temperatura do ponto de ebulição da água. O que isso quer dizer? Que a nível do mar, a água ferve a temperatura de 100 graus Celsius. Mas quando a gente vai lá para o Pico da Neblina, a água ferve numa temperatura menor. Se eu coloco aqui o meu termômetro na panela com água fervendo, a leitura do termômetro vai ser menor do que 100 graus Celsius. Menor do que a leitura do termômetro colocada na água fervendo a nível do mar. Então, olhando para as alternativas, letra A temperatura da água fervente é menor no recipiente que se encontra no Pico da Neblina. Acabou. É a alternativa A, a nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!